A produção e o conteúdo deste programa é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, não representando necessariamente a opinião da FEAL sobre os assuntos abordados. Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade hoje através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço e que você tenha muita paz em sua casa, muita saúde, você e toda a sua família. Estamos aqui falando sobre a vida de Chico Xavier, que de fato é uma orientação, é um esclarecimento para todos nós. A vida de Chico Xavier é uma bênção, é repleta de orientações para nós, né? Hoje nós vamos recorrer a um livro que foi editado pela União Espírita Mineira, Chico Xavier, Mandato de Amor. A história deste livro é interessante porque há muitos anos atrás eu era muito amigo do Peralva, que era secretário da União Espírita Mineira, e também era muito amigo da dona Nenê Aluoto, que era presidente da União Espírita Mineira. Eles estavam sempre aqui em Uberaba visitando Chico Xavier, amigos de Chico Xavier desde Pedro Leopoldo. E às vezes eu tinha oportunidade de conversar com o Peralva por telefone. Nós publicávamos muitos artigos no jornal O Espírita Mineiro, editado pela União Espírita Mineira. E certa vez, conversando com o Peralva, eu falei para ele assim, Peralva, por que a União não organiza um livro em homenagem a Chico Xavier? Tem tanto material por aí. Por que a União não organiza um livro sobre Chico Xavier? Chico Xavier é tão amigo da União Espírita Mineira e vice-versa. Então logo saiu este livro aqui, publicado pela União Espírita Mineira, Chico Xavier, Mandato de Amor. De certa maneira, nós conversamos com o Peralva e esse livro aqui, ele foi então editado com a colaboração direta do nosso amigo Geraldo Lemos Neto, que na época também era frequentador da União Espírita Mineira. E este livro é um livro maravilhoso, tem muitas histórias de Chico Xavier, muitas fotografias, inclusive aqui tem um artigo nosso, tem um artigo também da Márcia. Olha aí, vocês estão ouvindo o barulho da betoneira que começou a trabalhar. É a reforma do Lar Espírita Pedro e Paulo. Por favor, colaborem conosco, viu? Durante algum tempo vocês haverão de escutar aí no programa martelo, serrote, picareta, pá, betoneira. É o Lar Espírita Pedro e Paulo em reforma. Coopere conosco, nós falamos no programa passado, voltamos a falar neste programa de hoje. Precisamos de portas, janelas, nós vamos colocar blindex nas janelas, precisamos de portas, janelas, vasos sanitários, de cubas, né, para lavar a mão, aquelas cubas dos lavatórios, precisamos. Nós temos aqui 12 quartos à disposição. É aqui que nós sempre realizamos as nossas sessões de psicografia aos sábados e domingos. O Lar Espírita Pedro e Paulo tem 40 anos de idade.
e continuará sendo o que sempre foi, uma instituição a serviço da causa espírita. Brevemente esperamos estar fazendo a sua reinauguração, mas precisamos da sua colaboração. Se você não puder, cimento, areia, tudo isso vai ser preciso, não é? Esses dias ainda ganhamos de um grande amigo nosso lá do Paraná. Nós ganhamos parte do telhado, essa telha sanduíche. Ganhamos parte do telhado e ganhamos todo o revestimento. Todo o revestimento que vai ser piso sobre piso. Piso sobre piso. Mas vocês sabem, né? Parte elétrica velha, vamos precisar de uma parte elétrica nova e vamos adiante. É assim que a gente trabalha. Bem, aqui deste livro, Chico Xavier, Mandato de Amor, temos aqui uma história interessante. Os amigos de Jesus. Os amigos de Jesus. Pedro Leopoldo, primeiros anos de 1950. O Centro Espírita Luiz Gonzaga estava repleto, inclusive de caravanas de outras cidades e outros estados. Na mesa de atividades, já composta, Dr. Rômulo Joviano, o Lico, Sr. Barbosa, Zeca Machado, aguardavam Chico para o início da reunião. Os amigos da primeira hora. O medianeiro, cercado de gente por todos os lados, caminhava vagarosamente em direção à mesa, atendendo, falando e orientando quem necessitava de auxílio. Uma senhora, identificando-se como sendo de Salvador, Bahia, com o semblante expressando aflição, aproximou-se e disse: Chico, preciso de sua orientação. Sou médio em corporação, mas só se comunicam por meu intermédio espíritos sofredores que gritam, choram, fazem barulho. Sou criticada por alguns companheiros. Já não suporto mais este sofrimento. Algumas vezes penso em abandonar o trabalho mediúnico. O que me diz, Chico? O caso desta senhora nos faz lembrar aqui o caso de nossa irmã Domingas. Domingas Salvador, grande companheira que já se encontra no mundo espiritual. Era também médio de incorporação. Trabalhava na Casa do Cinza, trabalhou no Pedro e Paulo, trabalhou no Jesus de Nazaré. E Domingas nos conta que passava muito mal e que foi muito auxiliada pelo Dr. Odilon Fernandes, quando o Dr. Odilon Fernandes estava encarnado. Muita gente não sabe, mas o Dr. Odilon Fernandes, ele tinha uma perua Rural Willis. Vocês se recordam dessa Rural Willis, uma perua? Dr. Odilon Fernandes, quando era dia de reunião mediúnica na Casa do Cinza, ele pegava a perua e saía recolhendo os médiuns de casa em casa, porque senão eles não iam. Ele passava de casa em casa, pegando os médiuns de incorporação. Dr. Odilon Fernandes, que hoje tem aí vários livros sobre mediunidade que tivemos oportunidade de psicografar. É um caso interessante da vida do Dr. Odilon Fernandes, que aqui em Uberaba também foi o fundador do Instituto dos Cegos, foi o fundador da Guarda Mirim, aqui em Uberaba. Enfim, Dr. Odilon Fernandes foi um homem extraordinário, né? Então essa senhora falou com Chico: olha, Chico, o que você me fala? Eu só recebo espírito sofredor, espírito sofredor, espírito sofredor. Sou médio de incorporação. Aí o Chico respondeu: minha irmã, você deve considerar-se muito feliz, porque Jesus também viveu com sofredores, de todos os matizes. Você, portanto, está em boa companhia, na companhia de Jesus.
Foi o que o Chico disse a ela. Não, você está em muito boa companhia. Jesus também vivia cercado de perturbados, loucos, sofredores. A fisionomia da visitante iluminou-se de alegria, de esperança e entusiasmo cristãos. E enquanto Chico se afastava calmamente em direção à mesa para iniciar as tarefas, ela falou-lhe: Deus lhe pague, Chico, pela orientação. Volto para a Bahia renovada por suas palavras, disposta a prosseguir na atividade, oferecendo meus dons mediúnicos aos sofredores, aos amigos de Jesus. Hoje, infelizmente, os médiuns de incorporação às vezes querem receber só orientadores, instrutores, altos espíritos, elevados espíritos. Não querem trabalhar com os espíritos sofredores na reunião de desobsessão. A reunião de desobsessão é uma reunião de enfermagem espiritual. E vale dizer que Chico Xavier, enquanto pôde, enquanto teve saúde, ele trabalhou como médium de incorporação, atendendo os espíritos sofredores. Em seguida, temos aqui uma outra história, dor de cabeça. Era uma sexta-feira. Muita gente aglomerava-se em volta de Chico. Zeca Machado tomava providências para o início da reunião. O irmão Barbosa postou-se à cabeceira da mesa. Lico, Dr. Rômulo e outros dirigentes do Luiz Gonzaga puseram-se a postos. Sentaram-se, em volta da mesa. Aproximou-se Chico de pé, abraçava um, dirigia a palavra a outro. Aproximou-se dele uma jovem senhora, reclamando forte dor de cabeça. Chico a ouviu atentamente e convidou a sentar-se na assistência para participar do encontro. A palestra transcorreu normalmente, com os colaboradores dando sua parcela de cooperação nos comentários. Depois da meia-noite, as reuniões de Chico terminavam de madrugada, Depois da meia-noite, fim da reunião, a senhora que reclamara da dor de cabeça achegou-se ao médium com a fisionomia radiante e feliz. A dor de cabeça cessara nos primeiros minutos das tarefas. Chico sorriu docemente, despedindo-se dela com carinho. Instantes depois, explicou. Emanuel me disse que aquela senhora teve uma discussão muito forte com o marido, chegando quase a ser agredida fisicamente. O marido desejou dar-lhe uma bofetada e não o fez por um recato natural. Contudo, agrediu-a vibracionalmente, provocando uma concentração de fluidos deletérios que lhe invadiram o aparelho auditivo, causando a dor de cabeça. Tão logo começou a reunião, Dr. Bezerra colocou a mão sobre sua cabeça e vi sair de dentro de seu ouvido um cordão fluídico escuro, negro, que produzia dor. Eu estava psicografando, mas orientado por Emanuel, pude acompanhar todo o fenômeno. Então vejamos, foi a cura, não é? Isso acontecia muito nas reuniões de Chico Xavier, porque muita gente não sabe que Chico também era médium de cura. Durante as reuniões, muitas pessoas eram atendidas pelos espíritos. É o que acontece nas nossas casas espíritas. Muita gente não sabe, mas quando a pessoa tem fé, quando a reunião é uma reunião equilibrada, é uma reunião boa, quando a reunião é uma reunião sincera, as pessoas ali durante a reunião, elas são atendidas, são amparadas
pela espiritualidade e acontecem curas. Às vezes a pessoa recebe um benefício e nem fica sabendo desse benefício que recebe. Temos aqui uma outra história deste livro, né? Chico Xavier, Mandato de Amor. Encapuzados, uma história pequena. Este fato ocorreu também em Pedro Leopoldo. E Chico sempre o contava nos poucos e raros intervalos de suas atividades. Ele estava em casa quando Emmanuel avisou que receberia algumas visitas, que ficasse atento e vigilante. Chico ficou de sobreaviso e momentos depois um grupo de espíritos encapuzados adentrou o quarto, maltratando-o com palavras. Emmanuel, sempre ao seu lado, aconselhou-lhe calma e humildade. Um dos espíritos adiantou-se e Chico pôde ver-lhe os olhos agudos e penetrantes. Dirigiu-lhe palavras ofensivas, enquanto que o bondoso medianeiro pedia-lhe caridade, explicando ser uma pessoa que necessitava trabalhar e que era muito carente espiritualmente. O espírito agressor, que agia como chefe da falange, parou, olhou para Chico e disse-lhe: "Você é um toleirão, com você não adianta." E convocando os companheiros, "Vamos-nos embora daqui." Isso aconteceu com Chico várias vezes. Os espíritos, às vezes, os espíritos queriam agredi-lo, queriam fazer mal a ele. Certa vez ele nos contou pessoalmente, ele estava atendendo na comunhão espírita cristã. E ele sempre atendia as pessoas assim, em pé, ele tipo pé, né? Ele ficava em pé, na ponta da mesa, atendendo as pessoas, a multidão. De repente, atendendo o povo, de repente, instintivamente, o Chico leva a mão assim. Ele leva a mão, assim, a mão espalmada, ele leva a mão e cai um dente. Ele tinha próteses, Chico tinha várias próteses e o dente caiu. Aí ele segurou, continuou o atendimento, depois ele nos explicou: "Olha, vocês não perceberam, mas apareceu um espírito de repente e me deu um soco na boca." Apareceu um espírito de repente e me deu um soco na boca. Nós vimos quando ele balançou assim e levou a mão e caiu um dente. Ele nos contou. Isso acontecia muito com Chico, porque Chico era médium também de efeitos físicos e muitos fenômenos físicos eram protagonizados por ele. E a lição é interessante porque nos leva a permanecer mais vigilantes. Porque surge a pergunta: mas com Chico Xavier? Ora, Jesus Cristo levou um tapa no rosto de um soldado. Jesus Cristo foi preso e maltratado, torturado a noite toda. Seria o mesmo perguntar: mas com Jesus, ele foi pregado à cruz. Essas coisas podem acontecer. Muita gente pode falar assim: mas dentro de uma casa espírita precisamos ter muita vigilância, principalmente dentro da casa espírita, porque nós podemos ser utilizados como instrumentos de perturbação ou um mal qualquer, não é? E temos aqui em seguida uma outra visita, né? Um fato também que ocorreu com Chico Xavier.
De outra feita, um grupo de espíritos penetrou em seu quarto, fazendo ameaças nas quais ele devia abandonar o espiritismo e outras tantas. Olha aqui, um grupo de espíritos penetrou no quarto do Chico. Emanuel, vigilante como sempre, apareceu e recomendou a Chico humildade e delicadeza, aconselhando a olhar para os pés dos visitantes. Chico obedeceu e surpreendeu-se. Aqueles espíritos de bom aspecto pessoal tinham pés caprinos. Isto já aconteceu, inclusive, conosco. Tivemos sonhos com pessoas, conversando com pessoas, depois essas pessoas viravam as costas e se afastavam, e para nossa surpresa, tinham pés caprinos. Então vejamos aqui, não é? O que acontecia, não é? Como Chico era um alvo, não é? Ele era um alvo das trevas, que se valiam muitas vezes dos encarnados que estavam à sua volta. Estavam à sua volta ou às vezes vinham de longe. Apareciam pessoas aqui na comunhão espírita cristã, pessoas que vinham de longe, de outras cidades, de outros estados, e de repente tinham aquela fixação em Chico Xavier. Era preciso que tivesse muito cuidado. Eu não sei se vocês se recordam que naquela disposição da mesa, né, na psicografia, Chico, por orientação dos espíritos, a mesa era disposta da seguinte forma: ele se sentava para psicografar, mas com as costas para a parede, para que ele não corresse o risco de ninguém vir pelas suas costas e lhe causar algum dano, o que era possível, porque, olha, nós podemos dizer, lá na comunhão espírita cristã, no grupo espírita da prece, também devia ser lá em Pedro Leopoldo, toda semana tinha gente perturbada. E muito perturbada. Gente que começava a gritar, que badernava. Às vezes era preciso segurar a pessoa, carregar a pessoa para a câmara de paz, transmitir o paz. Às vezes o espírito se manifestava ali através da pessoa, era preciso a intervenção de um doutrinador, conversar com o espírito, e às vezes era preciso chamar a polícia. Às vezes era necessário chamar a polícia. E nos nossos centros espíritas, nós não devemos hesitar. Quando necessário, chamar a polícia. Um grande abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro.